Nesse vídeo eu vou te mostrar que apesar da cara de idiota, o Finn é um filósofo nato. No episódio Plano Astral, ele vai acabar com todos os grandes pensadores da humanidade. Sócrates, Aristóteles, Platão, Descartes, Nietzsche, Kant, vai tudo de arrasta pra cima perante a grande sabedoria de Finn, o humano. Nos mostrando que é ser um questionador da realidade, um amante do saber, um maluco na aparência e um sonhador no episódio. Tudo para chegar à conclusão de que a vida não faz o menor sentido. Bem, só tem um jeito de observar onde o Finn nos levará. Então, eu sou o Thiago Rosman e é... O episódio Plano Astral de Hora de Aventura começa com os protagonistas Finn e Jake em um acampamento. Eles estão lá, prontos pra dormir, comendo os marshmallows na fogueira, até que o Finn se questiona, pergunta pro seu colega: não é muito estranho que nós humanos tenhamos animais de estimação? Porque meio que a gente obriga eles a nos amar, afinal nós damos carinho na barriga, nós damos comida, nós damos água. Aí o Jake olhou e ficou assim, pô, o que você tá questionando aí? Mas nesse momento, o lado filosófico do Finn já está aparente nos primeiros 15 segundos do episódio. Uma vida não refletida não é digna de ser vivida. Porque a filosofia se faz na admiração. Quando nós olhamos para o mundo, temos uma admiração, queremos investigar as causas, aprofundar os seus sentidos. Sócrates vai dizer para Teteto que a única origem da filosofia é a admiração. Os três fundadores da filosofia, a saber Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão dizer exatamente isso, que a filosofia é buscar a sabedoria, é amar o saber, é você ter esse ímpeto de buscar conhecer as causas, questionar certos aspectos da realidade, amar a realidade, contemplar aquilo que está à nossa volta. Porque quando nós começamos a questionar e começamos a conhecer o que está à nossa volta, nós podemos amar mais. Como eu digo para as pessoas que eu amo, nós amamos aquilo que conhecemos. Quanto mais conhecemos, mais podemos amar. E Santo Agostinho também dizia coisa similar. E Finn, o humano, nesses primeiros 15 segundos do episódio, já nos mostra que ele entendeu a filosofia de Platão, de Aristóteles e de Sócrates. Vamos continuar que o episódio nem começou, né? Jake percebe que o Finn tá meio maluquinho e fala, vamos dormir. Ele apaga a fogueira e Finn começa a dormir. Mas quando ele tá olhando pro céu, ele começa a ver uma estrela meio diferenciada, ele fica meio maluco com aquela estrela até que ele dorme. Só que conforme ele dorme, a alma do corpo do Finn sai do corpo dele e vai perambular pelo mundo, acompanhar o que as pessoas estão fazendo naquela noite. Então ele começa a viajar ali, indo em direção à estrela. Mas a estrela ainda tá longe, então ele vai acompanhando por terra. E a primeira visita foi a uma raposa solitária. A raposa solitária, ela tava jogando um joguinho, Sudoku, e... ela tava muito triste ali, ela gostou da companhia do Finn, mas o Finn ele passa e logo ele vai embora, ele não consegue ficar muito porque ele tá sendo levado junto à estrela, então a raposa fica triste. Ali Finn ele percebe que aquela raposa é solitária, e por ser solitária, ela é triste. Mas nós também podemos notar outra realidade. Por aquela raposa gostar de ler, por aquela raposa estar jogando um jogo intelectual, dá pra se notar que ela é inteligente e solitária. Então Finn poderia aprender com isso um aforisma de Schopenhauer, que vai dizer que os sábios, aqueles que conhecem mais, também são os que sofrem mais, os que têm os maiores dilemas de vida. E isso também vai aparecer na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Logo após a visita à casa da raposa, ele vai acompanhar a princesa Pula-Pula. Sim, uma princesa Pula-Pula. E tem umas crianças, moradoras de rua, né, porque é de noite, pulando em cima dentro dela, né, até que ela expulsa todo mundo e fala, eu preciso dormir, e vai pra casa dela. Esse desenho é meio maluco, tá? Mas acontece que o Finn acompanha ela até a casa dela, lembrando, ninguém vê ele, tá? A não ser aquela raposa. A raposa viu ele, mas a princesa Pula-Pula não vê. Então o Finn acompanha a princesa Pula-Pula até a casa dela, né? Só que tem um detalhe, aparece lá um porco-espinho. E veja, ela é um pula-pula. Ela é feita de ar, né? Tem um plástico ali, dentro é ar. Se um espinho furar, ela vai de comes e bebes. E foi justamente o que aconteceu. O porco-espinho apareceu lá, ela tentou se esconder, não deu. O cara seguiu ela e conseguiu estourar. Sim, nesse desenho infantil a princesa Pula-Pula foi de comes e bebes, rapaziada, foi de arrasta pra cima. E novamente o Finn acompanha um certo momento triste, a morte. Ele começa a se questionar, poxa, eles poderiam ter se conhecido melhor, e esse Finn talvez não tivesse chego. Olha, de novo o Finn questionando, né? Poxa, será que se eles se conhecessem melhor, eles poderiam se dar bem, poderiam gostar de um filme em comum, mas não foi o Finn que levou. E bem, ele continua a jornada até ele chegar nas nuvens. Ele tá lembrando, ele tá indo pras estrelas, né? Então ele chega nas nuvens. E lá nas nuvens tá tendo uma festa das nuvenzinhas, né? E no meio disso tá de certo modo, o vilão da história, que é o Rei Gelado. O Rei Gelado, ele tá tentando, né, conquistar uma nuvem gatinha lá, falando, brincando com ela, mas ele não consegue ficar bravo. Ele fica bravo e congela todo mundo que tava naquela festa. Só que como todo mundo era feito de nuvem, quando ele congela, bom, o que acontece com o gelo nas nuvens?
vira granizo, né? Ou outras coisas que caem no chão. Ele realmente matou todo mundo naquela festa lá, viu? Enfim, o Finn fica com pena do Rei Gelado. Olha pra ele e fala, nossa, não basta ele ser o Rei Gelado, né? O Rei do Gelo, ele ainda quer ser o Rei da Tristeza. Porque ele poderia ter feito amigos nessa festa, mas ele preferiu agir como vilão. Parece que ele gosta de ser um rei triste, um rei solitário, né? Ele gosta disso. E aí ele começa a se questionar, será que alguém gostaria de ser solitário? Será que alguém gostaria de viver essa vida que o Rei Gelado vive? E de novo a gente olha pros filósofos antigos. Aristóteles se questionava o mesmo. Aristóteles perguntava, será que alguém poderia viver uma vida sem amigos, mesmo que essa pessoa tivesse todos os outros bens? Aristóteles duvidava que isso fosse possível. E realmente, será que nós conseguiríamos viver sem nenhum amigo? Finn continua subindo até que ele vê uma vampira lá tocando uma guitarra e cantando ali uma música triste, uma música solitária. E ele se questiona, será que a criatividade, ela aparece na solidão? Bom, para o filósofo Nietzsche, a solidão seria como uma virtude. Então, Finn, ele continua e passa por esse caminho. Até que Finn chega no espaço e lá tá acontecendo o nascimento de uns bichos malucos. E ele começa a perceber que, de todas essas aventuras que ele passou ao longo da noite toda, tudo era triste, solitário. Até que ele chega no nascimento e não há nada de triste, nada de solitário, muito pelo contrário, é muita alegria, muita felicidade, é muita criatividade o nascimento. Então ele chega na conclusão de que o nascimento é o ápice da criação, é o ápice da vida humana. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas antes vamos continuar a história. Ele continua subindo até que ele vai até Marte, o planeta vermelho, sim, e nós descobrimos que essa estrela que ele estava vendo na verdade era um meteoro espiritual, alguma coisa assim que ia cair em Marte. Então os marcianos estavam ali tentando lidar com aquela ameaça até que o Finn chega lá e questiona o líder marciano, né, o dono do planeta marciano. Ele questiona perguntando o seguinte, se apenas nascer é o maior ato de criação, então o que era para fazermos depois disso? Tudo que vem depois não é algum tipo de frustração, lentamente nos entropiando até destrincharmos numa pilha de desordem? E a grande pergunta, se o nascimento é o ápice de nossa vida, qual o sentido de viver depois disso? E o maluco do Finn descobriu uma coisa de extrema importância. Ele concluiu que nascer é o ápice da vida, e ele não está completamente errado, se nós entendermos que ele compreendeu a grandeza de simplesmente ser. O filósofo cristão São Tomás de Aquino vai dizer na sua Suma Teológica que o ato de ser é a primeira e a maior das perfeições. E você pode perceber que sem o ato de ser, não existe nenhuma outra perfeição. Você não pode ser mais bonito, você não pode ser mais estiloso, você não pode ser mais virtuoso, você não pode ser mais forte ou mais justo, sem antes ser, sem antes existir. Daí vemos o quão sério isso é levado, porque quando o ato de ser é tão perfeito, não se deve desejar a inexistência a ninguém. Afinal, o que pode ser pior para qualquer criatura do que simplesmente deixar de existir, ser aniquilado do nada? Antes, devemos preferir que os demônios sofram na eternidade do inferno do que simplesmente serem aniquilados, simplesmente deixarem de existir. Porque reduzir algo à inexistência é por si mal. E Deus nunca, vou repetir, Deus nunca faria isso, porque Deus não pode fazer o mal. E nem mesmo nós devemos desejar algo assim. Se existir é a maior das perfeições, deixar de existir é justamente a pior. E mesmo no caso dos demônios, que são moralmente maus, eles têm o ser, é uma coisa boa que eles têm. E se o próprio Deus tirasse isso deles, o próprio Deus estaria fazendo algo ruim, porque estaria tirando a existência, que é algo bom. Mas Finn ainda traz um último questionamento. Qual é o sentido de viver depois do nascimento? Será que a vida é supérflua? E nós podemos concluir que não. A vida, ela tem sentido sim, porque tudo que existe, existe para algum fim. Esse óculos existe para que eu possa enxergar melhor. O coração, ele existe para bombear o sangue. Uma planta existe para que ela possa se reproduzir e dar frutos que servem de alimento. O fogo serve para esquentar, o gelo para gelar. E se nós olharmos para o próprio ser humano, vamos ver que nós buscamos algo que muitas das vezes não sabemos o que, mas é a chamada felicidade, essa realização que o ser humano tanto busca. E se a plena realização de uma pessoa, ou seja, a felicidade de uma pessoa, fosse impossível de ser alcançada, nós poderíamos dizer para Finn, você está certo. Não tem sentido viver, mas isso não é verdade. Então que felicidade é essa que nós buscamos, que nós corremos atrás? Alguns vão dizer que são as virtudes.
E é uma resposta muito civilizada, porque uma pessoa virtuosa é aquela que faz o bem sem esperar nada em troca, é aquela que tem altas virtudes, faz muitas coisas ali pela sociedade, mas isso ainda é uma perfeição, ainda é uma felicidade incompleta. Justamente porque existe um desejo em nós de algo além, algo que não é material, um desejo de uma realidade que não está na matéria, não estão nas coisas físicas, e sim em algo transcendental, algo metafísico, algo que foge do escopo da física. E se no fim das contas aquilo que nós mais buscamos não está no mundo físico, é porque o motivo de nós vivermos está fora dessa realidade. Nosso objetivo é encontrar Deus, nosso objetivo é entrar na visão beatífica. Então, se Finn se questionava nesse sentido, ele é tomista, ou seja, seguidor da filosofia de São Tomás de Aquino, e nesse sentido ele pode sim ser considerado o maior dos filósofos. Mas espera um pouco, você acha que Finn é o único maluco questionador dos desenhos animados da Cartoon Network? Meu querido, se você realmente acha isso, você está maluco das ideias também, cara, porque Mordecai fez Nietzsche chorar no banho, e você pode acompanhar essa história, ó, clicando no vídeo que vai aparecer aqui embaixo. Ou aqui em cima, não sei bem. Fiquem com Deus e salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei!